Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre desvios gramaticais. O nosso grupo é composto pela Letícia Nobre, pela Júlia Oliveira, pela Maria Clara, pela Rebeca, pela Lorena e por mim, Paulo. Mas antes de apresentarmos os desvios gramaticais, é necessário compreendermos o que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que é expressa por meio de palavras escritas ou verbalizadas. E nós temos aqui alguns exemplos de embalagem de produtos, filmes, palestras, mensagens, livros, poesias, prosas, sites, telefonemas e recados. A linguagem não verbal é aquela que é expressa por signos visuais. E nós temos exemplos de bandeira, buzina, cores, desenhos, esculturas, emojis, figuras, gestos, mímicas e imagens. E a linguagem mista é aquela que utiliza tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. E nós temos exemplos de histórias em quadrinhos, cartazes, charges, vídeos com legendas e placas de sinalização com explicação textual. Bom, agora vamos analisar alguns anúncios. Exploração sexual e tráfego de crianças e adolescentes são crimes. Denuncie já. O erro aqui está na palavra tráfego, não na escrita dela, mas sim no sentido referente ao contexto desse anúncio. Ou seja, a palavra certa seria tráfico. Por quê? Está falando de crianças e adolescentes, aí seria um tráfico humano, que constitui em sequestros, desaparecimentos de crianças e adolescentes, entre outros. Nesse segundo anúncio, seja bem-vindo e experimente a linguiça. Já de cara podemos ver o erro na escrita, que seja é com S. Bem-vindo e experimente a linguiça, ou seja, experimente. E vamos também analisar agora esses dois cartazes. Nós veio potestar por uma educação melhor de bom. Já de cara, podemos observar vários desvios ortográficos e um desvio de concordância verbal. Ficaria, nós viemos protestar por uma educação melhor. No segundo, nós não precisa de estádios, estamos precisando de escolas. Observe, desculpe pelos erros de português, temos sem professor. Também aqui podemos observar vários desvios ortográficos e interferência da oralidade. Ficaria, nós não precisamos de estádios, estamos precisando de escolas. Observe, desculpe pelos erros de português, estamos sem professor. Bom, agora eu vou falar sobre os desvios ortográficos no meio musical. E essa música, Refém, do Gustavo Lima, o erro é ao usar o plural em uma das frases da música dele, que fala o seguinte: só esses cabelos pretos me faz bem. Sendo que a forma correta dessa frase seria só esses cabelos pretos me fazem bem. Nessa música do Belo, antes de dizer adeus, o erro é na concordância. No refrão, ele começa com plural e termina no singular. E é o seguinte, a frase: mas deixe os nossos sentimentos se entregar nesse momento. Sendo que a forma correta seria: mas deixe os nossos sentimentos se entregarem neste momento. Na música de Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, o erro é na redundância. Na música fala o seguinte: eu nasci há 10 mil anos atrás. E nessa parte, 10 mil anos, já deixa explícito que é um fato no passado, não precisando do complemento atrás, ficando correto apenas eu nasci há 10 mil anos. Na música de Leandro e Leonardo, Entre Tapas e Beijos, o erro é na redundância. E fala o seguinte na música: se me mandarem ir embora, eu saio para fora. O fato de sair já dá automaticamente a ideia de que vai para fora, não precisando desse complemento. Então, diante das reportagens que eu retirei do jornal Record News, o juiz não interviu no caso. Interviu não existe. Não está na língua portuguesa. O verbo intervir, ele está no pretérito perfeito e o caso correto seria interveio. Ele pode ser conjugado em eu intervim, tu intervieste, ele interveio, nós interviemos, vós interviestes,
e eles intervieram. O segundo caso que eu trouxe foi: depois da perseguição, os policiais deteram os criminosos. As pessoas, elas fazem analogias com os verbos que conhecem, dependendo do seu vocabulário individual. A palavra deteram não existe. Vem do verbo deter. No pretérito perfeito, o uso correto seria detiveram. Nessa parte, eu trouxe a entrevista do juiz federal Sérgio Moro, onde ele faz alguns erros gramaticais em sua fala. Enfim, ele utiliza o verbo haver. O verbo haver, ele é um verbo impessoal. É um verbo que só pode ser utilizado no singular. Não possui sujeito e muito menos pode ser colocado no plural, ser flexionalizado no plural. Então, no caso, ficaria houve e havia. Sobre a linguagem culta e coloquial, aí eu trouxe aqui alguns quadrinhos e que falam sobre essa diferença da linguagem culta e da coloquial. A culta, que segue as normas padrão da língua portuguesa, e a coloquial, que é mais do cotidiano e que todos nós estamos acostumados a falar por essa linguagem. Aqui está falando: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Aqui está falando do doutor, que ele falou com uma forma mais culta, e o seu paciente, que entendeu quando ele falou apenas da forma mais direta, mais coloquial. Próximo. Aqui no próximo está falando: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegará-los nesse instante ou mais tardiamente. Aqui está uma linguagem culta, né, bastante culta, enquanto o outro, que também está acostumado com uma forma mais coloquial, ele não entendeu o que o seu amigo quis dizer. Aqui nessa, eu vou matar essas pessoas tudo. Tá errado. O certo seria: eu vou matar todas as pessoas. Eu vou matar todas as pessoas agora sim. E aqui é o contrário. Um está falando de uma linguagem muito coloquial, onde o outro se incomodou e quis colocar numa linguagem mais culta. E é isso. Aqui está alguns termos da linguagem coloquial, que é muito usado em mensagens, no cotidiano, no celular, várias gírias utilizadas na linguagem coloquial, no cotidiano. E sobre vírgula, aqui eu trouxe 4 regrinhas da vírgula, que fala que ela separa elementos que você poderia listar, separa explicações que estão na oração, separa o lugar, o tempo ou o modo no início da oração e separa orações independentes. Aqui vai alguns exemplos de erro. Eu amo cozinhar minha família e meus animais de estimação. Isso aí é uma lista. E sem a vírgula dá para entender que a pessoa cozinha as pessoas e os animais, sendo que quis dizer que ama cozinhar a família e animais. É uma lista, então deveria ter vírgula para completar o sentido. Aqui, proibido bicicletas fumarcantes, também é uma lista. Está dizendo que não pode usar bicicleta, não pode fumar e não pode cães na região. E sem a vírgula tem outro sentido, né? Como estava mostrando lá na imagem. Eu vou falar sobre o erro do novo acordo ortográfico. Na tirinha demonstra que o cara pergunta o que tem de errado com micro-ondas e o outro responde: tem que colocar um hífen. A palavra micro-ondas está errada, pois diante do novo acordo, ela vem separada com hífen, porque micro-ondas, na primeira palavra, a última letra começa com O, e na segunda palavra, ela inicia-se com a mesma letra, o O. Então, quando tem letras semelhantes e iguais, faz o uso do hífen. Enfim. E nessa segunda tirinha, ele fala bem assim: 4 anos sem nenhuma infraestrutura, nunca mais voto em você, Wilson. A palavra infraestrutura está errada,
pois diante do novo acordo ortográfico, ela é junta, porque a primeira palavra, a última letra é uma vogal, e a segunda também é uma vogal, só que elas são distintas, então elas são juntas. E nesse último quadrinho, a palavra manda-chuva está errada. Seria com um hífen, porque manda-chuva, no manda é uma vogal e o chuva, a primeira letra, é uma consoante, ou seja, vogal mais consoante usa-se o hífen. E a palavra antissocial está correta.